Amém? Queridos, uma noite especial, como a gente já disse, e vamos estar falando sobre o sacrifício perfeito. Amém? Levíticos capítulo 16, versículo 32 ao 34 diz assim: Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, é que fará a expiação. Havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará a expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto lhe será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus, e Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. Esse capítulo aqui de 16 de Levíticos, ele está falando a respeito do Yom Kippur, ou o dia da expiação. Um dia de sacrifício, de jejum, de adoração anual. E no capítulo 16 de Levítico, que é onde ele institui o sacrifício levítico, as ofertas levíticas e toda a forma que os levitas precisavam proceder, os da tribo de Levi. Então aqui no capítulo 16 ele fala exatamente como procediam os sacrifícios, o dia da expiação no Yom Kippur. Você bem sabe que somente os levitas, os sacerdotes e os sumos sacerdotes precisavam ser levitas, da tribo de Levi, que era a tribo que não teve posse, mas eles ficaram em cargo do serviço de Deus. E nesse versículo aqui está falando sobre como isso deve ser feito de uma forma bem resumida. Então o Yom Kippur era um dia onde todo mundo ia até aquele lugar, um dia específico, um dia que existia uma expectativa, um dia muito esperado, não apenas pelos levitas, pelos sacerdotes, mas também por todo o povo, porque existiria um sacrifício específico, um sacrifício de expiação. É óbvio que existiam sacrifícios diários, de uma forma ordinária, que acontecia ali no altar do holocausto, quando eles levavam as suas ofertas ou os seus animais para serem sacrificados. Mas o dia da expiação, o Yom Kippur, era um dia específico. E expiação significa remover algo ou tirar algo. Em termos bíblicos, trata-se de remover a culpa por meio do pagamento de uma penalidade ou da oferta de um sacrifício. E no caso, quem pagava a penalidade eram carneiros ou bodes. Então, por que existia? Porque o povo era pecador. E nisso a gente já se assemelha com eles. Nós somos pecadores. Só que naquela época, o povo escolhido de Deus, Deus tinha estabelecido uma forma, ainda que temporária, de que os pecados deles fossem cobertos. Não eram apagados. Por quê? Por causa da ineficácia. Então, no Yom Kippur, existia toda a preparação do sacerdote. A Bíblia não fala exatamente como que era, mas a gente tem uma noção muito grande, principalmente quando o Edu ministrou aqui. Lembra daquela série Os 7 Eu Sou de Jesus? E quando ele fala do Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida, que tipifica as 3 portas do tabernáculo. Então, quando chegava o dia da expiação, alguns estudiosos dizem que o sumo sacerdote, que era o único que transpunha o véu, que fazia a separação do lugar santo ao lugar santíssimo, ele nem dormia para não ficar impuro. Eu não creio que isso seja uma regra, mas talvez fosse costume de alguns. Também, alguns dizem que eles tinham sinetes nas suas vestes e também uma corda para que, caso ele morresse, ninguém seria doido de entrar lá, então eles puxavam ele pela corda. Óbvio que a gente entende que ele estava sozinho naquele lugar. Mas, seja de qual forma, a gente entende que no dia da expiação, ele precisava de um carneiro, de um novilho e de 2 bodes. E assim era feita a expiação. O bode, um era emissário e o outro seria sacrificado pelos pecados do povo. Mas antes disso, ele pegava o novilho, o sumo sacerdote pegava o novilho, fazia sacrifício por si mesmo e depois fazia o sacrifício pela sua casa, pelos seus filhos, a sua família. E com o carneiro, não era um cordeiro, e eu descobri hoje que existe uma diferença. O carneiro é a ovelha macho adulta e o cordeiro é a ovelha macho jovem. E a ovelha é o feminino, substantivo feminino mesmo. Não sabia dessa... Estudando isso que eu aprendi essa diferença básica e que faz toda a diferença. Por que faz toda a diferença? Porque as ovelhas não eram levadas para sacrifício. Somente os machos eram levados para sacrifício. Ou seja, você homem, você foi estabelecido por Deus para dar a sua vida, para morrer pela sua família.
Voltando ao texto. Então, ele pegava um outro animal e fazia sacrifícios para purificação. Como diz ali, pela tenda do encontro, pelo santuário e pelo altar. Mas como assim? Como que esses objetos que são físicos, como que eles sofrem pecado? Por que eles precisam ser purificados? Por causa da contaminação do pecado daqueles sacrifícios ordinários, que eram feitos usualmente. Então, eram contaminados pelo pecado do povo. Então, no dia da expiação, eles também precisavam ser purificados. E os 2 bodes, um emissário e o outro bode de sacrifício, ao qual ele impunha as mãos sobre esse bode, e ele confessava e declarava os pecados, tanto dele quanto do povo. Um dos bodes sofria o holocausto, ele sofria o sacrifício, e o outro, que era onde que recebeu a transferência daquela imposição de mãos com declaração e confissão de pecados, ele era solto no deserto, era levado até o deserto, solto por lá, representando que aquele bode levou sobre si as iniquidades do povo. Lembrou de algum versículo? Que ele levou sobre si, ele levou para longe as iniquidades do povo. Então esse era o sacrifício da expiação, e tinha ainda o perigo, a possibilidade de que o sacerdote pudesse não conseguir completar esse sacrifício, porque ele poderia ter sido morto. Se a gente atentar para o texto, e principalmente o capítulo todo de Levíticos 16, Arão recebe essas instruções logo após os seus filhos, Nadab e Abiú, terem sido mortos por causa de entrarem de qualquer forma na presença de Deus. E aí Deus avisa Moisés, fala para Arão fazer assim, assim, assado, para que ele não entre de qualquer hora e também nem de qualquer forma na minha presença e sobreviva. Então, além de uma expectativa, nós cremos que existia uma tensão. Por quê? Porque se existia a possibilidade de você não voltar, existia uma tensão. Porém, todo esse ritual, todo esse sacrifício, tudo isso que acontecia era sombra de coisas futuras. Só que era um sacrifício imperfeito. Por quê? Pois quem mediava, que era o sumo sacerdote, esse sacrifício era um ser imperfeito, que apresentava um cordeiro simples, um carneiro simples. Mas aprove a Deus, que é infalível, prover um sacrifício perfeito, através de um cordeiro santo. Aleluia. Porque ele olhava, ele sabia que aquilo ali era temporário. Por mais que eles façam isso até hoje, mas eles não fazem mais esse ritual. Até porque senão a Sociedade Protetora dos Animais estava batendo forte, em Israel. Então eles não fazem todo esse sacrifício de matança, mas eles comemoram ainda. É um dos dias mais sagrados para ele, o Yom Kippur. Porque era o dia que Deus traria o pecado daquele ano. Então, se falhasse, se um sacerdote morresse, entendia-se que aquele ano foi em vão, eles não teriam recebido perdão, então eles teriam que esperar para o outro 7º mês do ano. Só que Deus olha isso e fala, mas eu tenho para mim um sacrifício perfeito. Ele olha para esse sacrifício, vê que era possível sim, sobre os pecados, mas por que ele não era perfeito? Porque ele não extirpava, ele não apagava os pecados, ele apenas cobria os pecados, mas não apagava. Por quê? Porque era um sacrifício imperfeito, mas Deus queria prover um sacrifício perfeito. Romanos 8, versículo 3. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você e eu, ou livrou a gente, da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, lemos esse versículo semana passada, se eu não me engano, e hoje ele faz muito sentido. Aquilo que era impossível, por aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, como? Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Lembra do que era necessário para o sacrifício no dia da expiação? Um cordeiro, um carneiro, amém? João capítulo 1, versículo 26. João respondeu, eu batizo com água. Ele respondeu a quem? Aos fariseus que foram perguntar se ele era o Cristo ou em nome de quem ele estava fazendo e quem era ele. E ele respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, quem aparece lá? Vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, o que era necessário para o sacrifício?
E o que João fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele precisava de um sacrifício perfeito, mas o sacrifício perfeito requeria um Cordeiro perfeito. E quando João olha Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como é que João sabia? A Bíblia diz, o próprio João Batista diz, que aquele que me chamou para batizar me disse: quando você vir descer o Espírito Santo sobre alguém na forma corpórea de uma pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo, e é esse o meu Cordeiro. Então, quando ele olha Jesus, ele não tem dúvida alguma, porque apesar de ser primo de Jesus, ele ainda não tinha certeza de fato disso. Mas quando ele vê a confirmação de Deus sobre a vida de Jesus, ele aponta: está próximo o tempo do sacrifício perfeito. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus está aqui. Eis o Cordeiro de Deus, eu posso vê-lo. Cristo é o sacrifício perfeito. É essa a lição que nós temos para hoje. Cristo é o sacrifício perfeito. Amém? Vamos nos colocar de pé, brincadeira. Cristo é o sacrifício perfeito. Obrigado. Repetindo, Cristo é o sacrifício perfeito. Mais uma vez, Cristo é o sacrifício perfeito. Quem proveu a Cristo? Eu temo e creio muito naquilo que eu vou dizer que Abraão profetizou. Lembra quando ele sobe ao Carmelo, junto do seu filho, e seu filho aprendia muito bem com o pai, porque Abraão era um pai que ensinava os seus filhos a respeito da adoração e das coisas de Deus. Então, Isaac olha: pai, o altar está aqui, tem o cutelo, tem a lenha, que eu mesmo trouxe, mas cadê o sacrifício? Abraão responde profeticamente: Deus proverá para si o sacrifício. Ele está falando a um momento mais curto a respeito de um sacrifício que ele cria que viria para aquele lugar, porque como que ele mataria o filho da promessa? Porque Deus tinha uma palavra que ele seria pai de nações, mas ele estava matando o seu único filho, qual era a promessa de Deus. Mas Abraão cria, sim, que Deus proveria um sacrifício no lugar de Isaac, só que ele estava profetizando alguma coisa muito mais excelente no futuro. Ele estava falando a respeito de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 5 ao 7. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. Isso não era suficiente, queridos. Por mais que fosse o próprio Deus que estabelecesse, mas isso se tornou imperfeito. Lembra que o versículo que a gente leu, que a lei se tornou enfraquecida por causa da imperfeição da carne? Então o sacrifício era imperfeito. Versículo 6, não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, o próprio Jesus respondendo a um clamor do alto para que houvesse um sacrifício perfeito, um cordeiro perfeito. E ele fala: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a sua vontade. O sacrifício perfeito, ele entende que ele é voluntário. Jesus não foi colocado à força naquela cruz, ele voluntariou-se de livre e espontânea vontade a fazê-lo. E Paulo escreve aos Romanos, e se está escrito lá, essa passagem está falando também ao nosso respeito: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, é o nosso culto racional. E não vos torneis ou não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Cristo sendo aquele que entrou primeiro, e o exemplo, ele fala: eu estou aqui para ser sacrificado e para fazer a sua vontade. O que Paulo estava falando a Romanos, e que ele fala para a gente, é que uma das formas de nós oferecermos o nosso corpo em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, é conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Muitas vezes não será agradável para nós, mas bem sabe Deus os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Deus conhece o nosso fim, querido, então Ele sabe que muitas vezes a nossa vontade, ela vai contra os seus princípios, e muitas vezes, na verdade, a Bíblia diz que para o homem
Muitos caminhos parecem de bem ou de paz, mas o fim deles são caminhos de morte. Só que quando nós colocamos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a nossa vida sujeita à vontade de Deus, então nós não encontramos a morte. Porque essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus era um sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 10, versículo 11 ao 14. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia. Era essa a rotina do sacerdócio no Antigo Testamento. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Era cíclico. Eu acho que é até meio cansativo. O povo reclama da mesma coisa, confessa a mesma coisa, eu ofereço o mesmo sacrifício, os mesmos pecados, mas eles estavam ali para isso. E oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Então, por que não pode remover pecado? Porque o sacrifício era imperfeito, porque era ineficaz. Por quê? Por causa do pecado do homem? Não, isso só aumentou, mas era por causa do cordeiro. O cordeiro exigido para aquele momento, na verdade, era um carneiro, que é uma ovelha macho já um pouco mais velha, mais adulta. Precisava ser sem mancha, sem mácula, não poderia ser coxo, não poderia ser cego, não poderia ter berruga e algumas coisas assim. Na linguagem que eles usavam, ser perfeito. Porém, mesmo sendo perfeito ao olhar dos homens, olha o que a Bíblia diz, que nunca, jamais podem remover pecados. Versículo 12, Jesus, porém, sempre quando Jesus entra numa história, sempre tem um porém. Tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos, isso não é aquele que fala de você, fala de Satanás, o nosso adversário, sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, à medida que o sumo sacerdote no Antigo Testamento iria várias vezes, até que ele morresse, ele iria várias vezes, todas as vezes ele oferecia, principalmente o sumo sacerdote, todos os anos ele ia, várias vezes, as mesmas coisas, as mesmas ofertas de sacrifício. Jesus, uma única vez. E eles fazendo isso, faziam porque eles morriam, mas Jesus fez de uma vez, porque além de ser perfeito, ele é eterno. Ou seja, uma vez só. O sacrifício de Jesus foi único, porque foi eficaz, agradável a Deus e foi suficiente. Jesus não precisou olhar para o Alex e falar, meu Deus, o Alex ainda está com algumas mazelas, alguns problemas, eu vou morrer mais uma vez para confirmar a aliança que eu tenho com ele. Quem faz confirmação de voto de casamento somos nós. Jesus não precisa fazer uma confirmação e voto novamente de aliança, foi uma vez só e foi suficiente. Não precisou ele vir novamente, e ele não virá novamente para fazer isso novamente. Ele não virá novamente para fazer isso outra vez, ele virá novamente para outra coisa. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele foi comparecer por quem diante de Deus? Por nós. Então, quando aquele teu amigo que é muito gente boa, muito devoto de Deus, tem um coração muito bom, quando ele falecer, não escreva no Facebook, olhe por nós aí de cima. Jesus não precisa de ajuda. Jesus é suficiente, o sacrifício dele foi suficiente. Às vezes a gente escreve até isso para um camarada que mal e mal olhava por ele mesmo quando estava vivo. E eu não estou desrespeitando aqui, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Eu estou falando que o que Jesus foi perfeito. Então, se Jesus comparece diante de Deus por nossa causa, é porque nós não temos capacidade alguma de fazer isso. Seja lá o que a gente fez aqui nessa terra, principalmente se a gente fez muitas boas obras. Se não for por Jesus, não estaremos diante de Deus para a salvação. Versículo 25, ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio, ou seja, com sangue que nem dele é. Se fosse assim, ele, Jesus, precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele, Jesus, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez,
Vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, não mais agora para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Quantos esperam por Jesus? Quantos foram redimidos por Jesus na sua primeira vinda? Então você vai ser alcançado por Ele na sua segunda vinda. É o que a Bíblia nos garante. E quando Ele entra, não como sacerdote entrava todos os anos com sangue alheio, agora Jesus entra de uma vez por todas com seu próprio sangue. Porque além de ser o cordeiro que seria imolado, Ele se torna o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não apenas é sacrificado, como Ele é aquele que apresenta o sacrifício, tornando-se mediador. Olha a perfeição desse sacrifício perfeito, porque não existia nenhum sumo sacerdote perfeito. E, na verdade, também não existia nenhum cordeiro perfeito, mas Jesus foi os dois. O sumo sacerdote perfeito e o cordeiro de Deus perfeito, que tira o pecado do mundo. E a Bíblia nos traz uma esperança, que Ele voltaria. Que Ele voltaria. Ele se manifestou como cordeiro, mas Ele será manifestado a segunda vez, para que de uma vez por todas estejamos juntos, face a face, olharemos face a face. O veremos face a face, é a promessa, e eu creio nisso, essa igreja crê nisso. O nosso fundamento de fé é que nós cremos no arrebatamento, e Ele está cada vez mais próximo, querido. Ele está cada vez mais próximo. Até teve um youtuber que falou, eu ouvi a minha avó dizendo desde a década de 80 que Jesus está para voltar e não voltou, pois é, então significa que Ele está mais perto. Se Ele não voltou ainda é porque não estão todas as coisas cumpridas, mas nós entendemos, principalmente por Mateus 24, que os sinais já aconteceram. Os sinais já estão acontecendo e cada vez mais acontecendo, ou seja, o fim está próximo. O fim não, né? Para nós o começo. Ainda assim é só o começo. Se de fato temos essa esperança de vê-lo face a face, assim como Ele é. Eu lembro uma vez quando a gente era jovem, faz um pouquinho de tempo, e a gente estava tudo em círculos, era na Bleia, então não era uma célula, mas estava todo mundo em círculo, e cada um começou a compartilhar qual era o seu sonho, qual era o desejo de conquista, aquilo que seu coração desejava alcançar. E algumas pessoas falaram de uma faculdade, de uma pós-graduação, de um intercâmbio no exterior, de uma casa própria, de um carro, de acordo com os seus sonhos, e glória a Deus, está tudo certo. Você pode alcançar tudo isso, sim, sem problema algum. E Deus pode te dar graça, entendimento, força para você adquirir essas coisas, principalmente sabedoria, que é mais necessário ainda. Só que teve um jovem que falou, o meu desejo é ver o meu Senhor face a face. O meu desejo é conseguir entender que acima de tudo isso que nós podemos alcançar aqui, isso vai passar e um dia eu vou poder olhar no seu rosto, ver a sua mão, não como Tomé que estava duvidando que era Ele, mas ver as marcas que os meus pecados deixaram no seu corpo. Uau, transcendeu todos os outros pedidos, porque se existe uma coisa que é o prêmio da cruz, Deus matou o seu Filho na cruz para nos dar a Cristo. Se existe a maior coisa que alguém poderia receber na cruz, é o próprio Cristo, querido. É o próprio Cristo. A Bíblia diz que se esperarmos em Deus somente para as coisas desse mundo, ou somente para esse século, seremos os mais miseráveis dos homens. Alex, que coisa pesada. Deus matou o seu Filho Jesus na cruz? Sim. A Bíblia diz que Jesus pisou sozinho o lagar da ira de Deus, porque Ele morreu no nosso lugar, porque se não fosse Ele, seríamos nós. Porque Jesus não morreu naquela cruz para nos dar bênçãos e maravilhas, isso está junto com Ele, faz parte do pacote. Jesus morreu para nos livrar da ira de Deus. Para isso que se manifestou o sacrifício perfeito, porque o sacrifício antigo aplacava, mas não impedia. O único sacrifício que pôde impedir de fato a ira de Deus foi com aquele que pisou sozinho o lagar da ira de Deus, Jesus Cristo, para que nós não sofrêssemos a punição do nosso pecado, porque sim, sem Jesus estamos destinados ao pecado, mas por causa do sacrifício perfeito, se nós o reconhecermos e recebemos em nosso coração, entendendo esse sacrifício, nós podemos ter acesso à salvação. Simples assim. Bem mais simples que o próprio ritual de expiação que acontecia no passado.
É a gente que complica, mas a salvação é simples assim. Então, se de fato temos esta esperança de vê-lo face a face assim como Ele é, e cremos nisso, amém? Metade crê, vamos ver se todo mundo crê. E cremos nisso, amém? Então precisamos dedicar a nossa vida a Ele, de viver por Ele. Alex, então eu tenho que largar tudo, emprego, casa, família, trabalho, escola, faculdade, viver na igreja. Quem disse que viver com Cristo é viver enfiado na igreja? Viver com Ele está muito mais ligado à tua vida comum. É no trabalho, é na escola, é na sua família. Que muitas vezes, a nossa família duvida se a gente é cristão mesmo por causa do nosso posicionamento e nosso comportamento. Mas é nesse lugar de vida comum que nós precisamos viver com Ele. Abrir mão da forma que vivíamos antes dele e falar assim: Senhor Jesus, eu quero aprender a ser como o Senhor. O que o Senhor faria no meu lugar? O que o Senhor faria nessa situação? Precisamos aprender a viver com Jesus. É muito mais do que frequentar a igreja, queridos. Jesus não morreu na cruz para você e eu sermos frequentadores de igreja. Jesus morreu na cruz para que nós nos tornássemos a sua igreja. E aí sim as portas do inferno não prevalecem contra ela. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Quase. Pois o amor de Cristo nos domina. Cara, olha que massa essa palavra, nos domina. Toma conta de nós. Quão forte esse amor, mais forte do que a sepultura. Porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então você tem o entendimento de que Jesus morreu por você? Amém? Você consegue entender a graça e misericórdia sobre a sua vida? Você consegue entender que não somos salvos por obras, mas pela fé mediante a graça? Ou pela graça mediante a fé? Embaralhou a sequência. Você tem o entendimento que Jesus morreu por você, amém? Viva por Ele. Que a sua vida seja em função de glorificar a Deus. Alex, eu glorifico a Deus aqui na igreja, eu até dou uns glória meio alto, não estou falando disso. É que tudo que você produz, tudo que você faz e tudo que você é, possa glorificar a Deus que está nos céus. Que Deus coloque um sorriso largo no seu rosto quando olhar para a nossa vida, vivendo dedicada a Ele. É quando nós formos tentados, quando estivermos diante das propostas que a gente sempre cedeu, mas agora por causa de Cristo, eu não cedo mais. Quando a gente estiver diante das circunstâncias que nos prendiam antes, mas por causa de Cristo, isso não me prende mais, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. E eu não faço isso porque eu sou bom, porque eu sei alguma coisa, não. Eu faço isso porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e eu entendi que se Ele morreu por mim, o mínimo que eu posso fazer é viver por Ele. E se necessário for, morrer por Ele. Eu fico olhando para o Evangelho no nosso país. Não somente no nosso país, tem muita bizarrice por aí afora. E às vezes eu começo a entender um motivo pelo qual, às vezes, acho que o próprio Deus segura um pouco a perseguição. Porque para uma geração, não todos, em nome de Jesus não tem ninguém aqui. Uma geração que tem vergonha de falar de Jesus, de assumir que é cristão, diante do seu círculo social. Como vai negar? Como vai sustentar sua fé diante de uma arma apontada para sua cabeça? Vivemos numa geração de 007. Alex, eu convido para a célula. Pois é. Mas assim como a igreja, a célula não salva ninguém. Nós precisamos apresentar Jesus. Porque talvez não dê tempo dessa pessoa chegar na célula. E a célula morre um dia antes. E se ela recebe aquela pergunta que a Bíblia faz: louco, hoje pedirão a sua alma. E o que tem? E para quem será? Isso pode acontecer, ela marcou ali, falou: pode deixar agendado, estou indo na célula quinta, quarta-feira chega o dia dela se encontrar com o Senhor. E eu apresentei o meu life, mas não apresentei o meu Senhor. Olha o poder da mensagem que você carrega, queridos. O poder da mensagem, então, os que vivem, não vivam mais para si mesmo. Que de alguma forma eu possa fazer alguma coisa para que alguns possam conhecê-lo. Que de alguma forma eu possa fazer alguma coisa para que alguns possam conhecê-lo. Que de alguma forma eu possa sacrificar algumas coisas para que alguns possam conhecê-lo. Que de alguma forma eu venha negar a si mesmo para que alguns possam conhecê-lo.
Aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Alex, mas se a gente pecar nesse percurso, bem-vindo ao time. Porque vai acontecer, vai pecar. Não tem o que fazer. E se eu pecar, Alex, que seja um acidente de percurso. Não uma voluntariedade produzida por um coração ímpio. Que seja um acidente. E quando isso acontecer, 1 João capítulo 1, versículos 7 ao 10. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é um sangue de um bode? Não é um sangue de um carneiro? Não, é sangue do Cordeiro de Deus, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, porque não enganamos ninguém quando dissemos que não pecamos. Enganamos a nós mesmos. Porque os outros fingem que é verdade e a gente finge que acredita. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que ele fala de perdão e de purificação. Lembra que um dos sacrifícios era pelo templo, para purificar o templo lá em Levítico 16? Então, não era para expiação de pecados, porque templo não peca. Então, um dos sacrifícios era para purificação do templo. Só que agora, quem é o templo do Espírito Santo? Então, quando nós confessamos, quando nós abrimos mão dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. Ou seja, além de Ele perdoar o nosso pecado, Ele purifica o templo do Espírito Santo, que foi contaminado por esse pecado que é o nosso corpo, é a nossa vida. Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele habita em você, que é feitura, que é o templo dele. Então, para que ele possa continuar habitando, ele mesmo vai purificar através do seu sacrifício. Só que isso só acontece mediante confissão. E confissão acontece mediante arrependimento, que é a única circunstância que pode acontecer, a única condição de acordo com o perdão. Porque a única condição do perdão é o arrependimento. E para que haja arrependimento, precisa ser confessado o pecado, precisa abrir a mão do pecado. Eu preciso falar daquilo. Então, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. Enganamos a nós mesmos e fazemos dele um mentiroso. Por quê? Porque se nós não temos pecado, Jesus foi mentiroso, ou Deus foi mentiroso, porque Ele falou que enviaria seu Filho para morrer pelos pecados. Então, se a gente diz que não tem pecado, Jesus mentiu e Jesus morreu em vão ou à toa. Então, quando nós dissemos que não temos pecado, ou que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. E a sua palavra não está mais em nós. E aqui a hipergraça entra em confronto. Porque na hipergraça existe uma doutrina que Jesus tirou o pecado do mundo, como João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que a gente comete todo dia que é desagrada a Deus, o que é? Obras da carne. Obras da carne, o que é? Pecado. Pecado. Mas na Bíblia não diz que João Batista tirou o pecado do mundo? Sim. Então como é que existe pecado? Jesus tira o pecado do mundo, não de forma que ele não exista mais, não da forma que não exista mais o pecado. Mas a vitória de Jesus sobre o pecado é que ele aniquilou o poder do pecado. E qual que era o poder do pecado? Matar. Porque o salário do pecado é a... Então Deus tirou a eficácia do pecado de matar. Então Jesus não tira exatamente o pecado do mundo, mas ele tira a eficácia do pecado do mundo. Porque ele venceu. É o que nós cantamos aqui. Ele venceu. E ele aniquila essa eficácia ou o poder do pecado de matar a quem? Aqueles que se arrependem e recebem o perdão. Aqueles que, além de ter o perdão, são purificados pelo sangue de Jesus. Porque se nós estamos debaixo do sacrifício de Jesus, nós não estamos debaixo da lei. E a lei é para aqueles que pecam. Só que quando eu estou com o meu coração arrependido em Cristo, sou lavado, redimido, escovado, centrifugado no sangue de Jesus, então a lei não tem mais poder sobre mim.
Porque ao olhar para mim, ela vê o sangue de Jesus e ela não vê mais pecado, mas vê justificação perfeita. Aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 20 ao 23. Por quê? Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. A gente não sofria condenação de nada, a gente era escravo do pecado, mas parece que a gente estava livre. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Daí ele traz uma reflexão. E a gente agora, quem conhece, a gente entende que a sequência do versículo é verdadeira. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora quando que vocês estão na luz, vocês se envergonham? Porque o fim delas é o quê? Morte. Há muitos caminhos para o homem que parecem perfeitos, mas o seu fim é caminho de... Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Não somente vida, mas a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente, o favor gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Enquanto a lei, enfraquecida pela carne, opera sobre o pecado e produz morte, porque a Bíblia diz que a lei mata, a letra mata, porque ela agindo sobre o pecado, ela traz morte. Agora, em Cristo, nós somos vivificados pelo dom gratuito, pelo presente que Deus nos dá, a vida eterna em quem? Em Cristo, nosso Senhor Jesus. Enquanto o poder do pecado era e ainda é a morte, Deus, através de Jesus, que é o sacrifício perfeito, aniquila as forças do pecado, nos dando vida, vida eterna, em nosso Senhor Jesus. Aleluia. Isso é um versículo e isso é o entendimento que a gente precisa repetir. O pecado produz morte, mas Cristo Jesus opera vida. O pecado produz morte. Aquilo que nós fazemos, que são as obras da carne, produzem morte, mas aquilo que Jesus fez, produz vida. Então, eu vou estar suscetível ao quê? Ao que eu produzo ou ao que Cristo produz? Se coloque de pé, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 ao 57. Onde está a morte, a sua vitória? Nós cantamos aqui, não é uma canção, é uma declaração profética. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele venceu a morte e venceu o pecado. Eu creio que você, acho que não entendeu isso. Por quê? Onde está a morte, a sua vitória? Esse era o salário que eu e você estávamos prontos para receber. Estava pronto para ser depositado na minha e na sua conta. A morte, porque era a consequência. O salário do pecado é a morte. E esse salário estava pronto a ser depositado na nossa conta. Só que a própria Bíblia faz uma pergunta: onde está a morte e a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio, ou por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, e Ele cumpriu a lei. Tudo se resume em Cristo, o sacrifício perfeito. E eu gostaria de falar com você, principalmente você que está aqui convidado, que você veio pela primeira e segunda vez. Esse é o sacrifício perfeito de Cristo Jesus pela sua vida. Mais do que por você, foi no seu lugar. Porque assim como no Antigo Testamento, como a gente aprendeu em Levítico, eles transferiam os seus pecados para aquele bode, porque ele era o substituto a morrer no lugar deles. Só que isso era imperfeito. Jesus agora nos substitui na condenação. Então Ele assume o nosso lugar de alguém que precisava sofrer uma punição e ir ao inferno por causa dos pecados. Só que o único problema é que Ele não cometeu nenhum.
nenhuma falha, nenhuma iniquidade, nenhuma impiedade, nenhum pecado que estava nele era dele, porque ele voluntariamente decidiu nos substituir, mesmo sem pedirmos. Mas hoje nós conhecemos isso. Como agora saber que ele morreu por nós e eu não vou viver por ele? Então, se você está aqui e você nunca fez uma confissão pública que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, porque Romanos 10 diz: se confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e cremos no nosso coração, seremos salvos. Porque com a boca se declara para a justiça e com o coração se crê para a salvação. Se você está aqui e você não recebeu Jesus como seu Salvador, não tinha ideia do sacrifício dele naquela cruz, mas deseja se entregar para aquele que te ama mais do que qualquer um poderia te amar, a ponto de ter morrido no seu lugar, eu gostaria de orar com você. Ou se você está aqui, mas pegou umas férias no Evangelho, se afastou, mas hoje você está aqui, aprove a Deus te trazer novamente para que você volte. Filho, você tem um lugar à mesa. Então eu gostaria de saber, se você está aqui, faça um sinal com a sua mão. Você que deseja receber a Jesus, se entregar a Ele, viver por aquele que morreu por você, mantenha sua mão levantada, por gentileza. O preço dos meus pecados lá na Você que deseja ser salvo, porque a salvação vem por entender o sacrifício de Jesus e recebê-lo no seu coração. Você que deseja receber a Jesus, querido, faça um sinal com a sua mão que nós queremos orar contigo. Temos alguém? Amém, glória a Deus. Você que fez esse sinal, por gentileza, vai ter alguém corajoso do seu lado. Eu gostaria de orar contigo. Se você pudesse vir aqui à frente. Eu sei que você está aí no meio dessa multidão e você está forçando a sua mão para não se levantar. Mas é contigo que Jesus está falando. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia da expiação do pecado fazer sentido na sua vida. Para adorar-te, vim para prostrar. Saia do seu lugar, querido. Vim para dizer, por gentileza, que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Jesus quer te dar o dom gratuito, que é a vida eterna. Eu sei que tem mais pessoas aí. Vim para adorar-te, vim para prostrar. Saia do seu lugar, querido. Se você está sozinho aí, fala: ei, vamos comigo, eu quero ir lá na frente receber essa oração. Eu quero ir lá na frente me entregar a Jesus. Eu quero ir lá na frente mudar a minha história. Eu quero ir lá na frente mudar o meu destino. Eu quero ir lá na frente para que de uma vez por todas o sacrifício de Jesus me redima, me purifique, me santifique até o dia da volta dele. Vim para prostrar-me. Aleluia. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Talvez vocês tenham andado em caminhos que parecem certos, mas hoje você entende que são caminhos de vergonha e de morte. Porém Cristo, lembra que quando Cristo aparece sempre tem um porém. Porém Cristo quer te dar o dom gratuito, a vida eterna. Eu vou falar mais uma vez. Estou entendendo muito forte no meu espírito. Eu já precisava estar orando aqui, estamos atrasados. Se você está aqui, ainda sentado, em pé aí no seu lugar, ou até sentado, mas você sabe que precisava estar aqui na frente, é contigo que Deus está falando. Faça um sinal com a sua mão, por gentileza. Nós queremos orar junto com você, colar em você, vir aqui na frente, para que você desfrute de dias poderosos na presença de Deus. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui em vão.
É o dia propício para a salvação da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero fazer um pedido bem rápido para vocês. Olhem para mim, por gentileza. Aleluia. Traz ela mais perto, por gentileza. Não há um poço tão profundo que ele não possa te alcançar. Não há uma montanha tão alta que ele não possa ir de encontro a você. Não há distância tão longínqua que ele não possa reduzir. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você repetisse essa oração. Então coloca a mão no seu coração. Repete comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que te ofendi muitas vezes com os meus pecados e as minhas iniquidades. Mas, Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, o Deus perdoador, que enviou o Seu Filho a este mundo para morrer lá naquela cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Então eu reconheço que o Teu sacrifício foi suficiente. Então eu peço, perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades, purifica a minha vida, e eu viverei para Ti, porque o Senhor morreu por mim, para a glória do Seu nome. Eu te peço e te agradeço. Amém, 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 amém. Receba um abraço dessa pessoa que está aí. Aleluia. Eu gostaria de pedir mais um detalhe. Luan, me perdoe. Dá ainda para fazer como amanhã. Você que veio aqui hoje. São 2 pedidos. Na verdade é um monte. Aqui eu perco as contas mesmo. O primeiro deles é, no 3 vocês vão olhar para trás e vão receber um presente. Amém? E esse presente foi Cristo que comprou também naquela cruz. A segunda coisa, você vai ficar junto com a pessoa que veio com você aqui na frente. Então, se você não está com a sua família, você vai ficar junto com a pessoa que te abraçou aqui. No caso, você pode ficar junto com ela. E se tiver em família, fica todo mundo junto. Vocês também, pesado, vocês também juntos. Juntos. Somos um, amém? Então, o primeiro pedido é no 3, vocês virarão para trás. 1, 2 e 3. Sejam bem-vindos à família da paz. Nós já te amamos. Nós já te amamos. Nós já te amamos porque Jesus te amou. Agora, antes de você seguir aquele estandarte escrito Jesus, você vai voltar para o seu lugar, mas você que está com Ele vai se comprometer que no final vocês vão procurar, sabe aquele estandarte? Pode levantar ali. Vocês vão conduzir eles até aquele estandarte, que vão conduzir vocês até um lugar para a gente pegar os dados de vocês, amém? Então volta um pouquinho para o seu lugar. Se eu fosse vocês, se tivesse possibilidade, eu ficaria na primeira fileira. Tem espaço, tem o meu lugar ali, vocês podem ficar ali. Eu só preciso terminar a mensagem. E é para vocês, porque agora vocês podem usufruir desse segundo tópico, amém? Última coisa, Cristo, mediador de uma nova aliança. Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 24. Lembra que a gente falou o nosso voto juntos? Se você está aqui sozinho, esse momento você não pode ficar sozinho. Mas eu não conheço ninguém. Alguém vai olhar para você, você é da casa, pergunta: ei, você está sozinho? Se ele tiver, fala, chega mais perto. Porque aliança não se faz aliança sozinho. Precisa de pelo menos 2 ou 3 para fazer uma aliança. Hebreus 12, 22, 24. Pelo contrário o que? Eles estavam falando de quando Moisés teve aquela experiência no Monte Sião. No Monte Sinai, pelo contrário. No Monte Sinai, que Sinai fumegava, balançava, tinha um terremoto, tinha relâmpago, fumaça, apareceu o culto da Paz Church. E ele falou: vocês não foram até lá. Vocês não foram até esse dia fatídico da presença poderosa de Deus, talvez uma das mais fortes em toda a história.
até Cristo Jesus pisar essa terra. Mas vocês não foram lá, pelo contrário, versículo 22. Vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva e hoje é um dia de festa. A igreja dos primogênitos arrolados ou escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, que essa igreja é a igreja que já partiu. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue de aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel, que clamava pela justiça contra o seu irmão Caim, mas o sangue de Jesus clama pela justificação eterna de todos os santos, ou seja, aqueles que creem no seu nome. Foi por eles que nós fomos justificados, pela aspersão do sangue de Jesus. E a memória dessa nova aliança, querido, que Jesus é o mediador, é isso que nós vamos fazer agora, a ceia. E falando de Jesus, já que Ele é o principal dessa história, até porque sem Ele ela nem existiria. Mateus 26, do 26 ao 28, Jesus, diante do momento que Ele iria para a cruz, Ele falou aos seus discípulos: eu desejo muito comer essa ceia com vocês. Então ele pede para que os seus discípulos vão até um lugar e encontrem um lugar onde eles podem cear. E daí quando eles chegaram nesse lugar, versículo 26, enquanto comiam, Jesus pegou um pão. Pegue o seu pão, querido. Pega essa partícula. Essa partícula que representa o corpo de Jesus, que foi dilacerado naquela cruz, foi partido, que foi moído naquela cruz. Pai, em nome do seu Filho Jesus, nós lhe apresentamos, Senhor, essa partícula de pão que representa o seu corpo, partido naquela cruz, por causa de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não mediu as consequências, Pai. O Senhor foi até as últimas consequências, a ponto de receber a punição que estava preparada para nós. O Senhor recebeu como o cordeiro substitutivo no nosso lugar. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa abençoar não apenas a partícula, mas todos aqueles que estão aqui essa noite, para que eles entendam que o sacrifício do Senhor foi perfeito, a ponto de torná-lo mediador. Não existe nenhum outro que possa se apresentar diante do Senhor por nossas vidas. Não há outro mediador. Não existe mediadora, não existe medianeira, não existe nenhum outro sumo sacerdote que possa se apresentar, a não ser Cristo Jesus, aquele que adentrou de uma vez por todas diante do Senhor, pelos nossos pecados. Então nós abençoamos, Pai, e consagramos a nossa vida a Ti. Jesus pegou o pão e abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam. Isto é o meu corpo. Aleluia. Fazendo isso, você tem parte com Jesus. Versículo 27. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele, porque isso é meu sangue, o sangue da aliança, não uma aliança comum, o sangue da nova aliança, da eterna aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E ao fazer isso, eu lembro que eu tinha antigas alianças com o pecado, com a escravidão, com domínio nas trevas. Ao lembrar das minhas alianças antigas, eu lembro que eu não sou digno, que eu não sou apto, que eu não posso. Mas ao olhar para Jesus, o mediador de uma nova aliança, eu sou justificado. Eu sou justificado nele, eu me torno apto por causa dele. Ele dignifica a nossa vida e nos torna puros pelo seu sangue. Então hoje eu e você podemos participar dessa aliança, desse cálice. Bebam todos. Esse é o sangue de Jesus que foi derramado em favor de nós. Cordeiro que venceu, levante a sua mão, querido. Ele venceu. Levante as suas mãos, querido.
venceu. íamos ao inferno, mas Ele cruzou o nosso caminho, morrendo no nosso lugar. Levante as suas mãos, porque o Cordeiro que venceu é digno de adoração, digno de louvor, honra, glória para todos sempre, e sempre, e sempre. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é fiel. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aleluia! Declare que Ele é santo, querido. Cante com os anjos. Santo, santo, santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Tu és o sacrifício perfeito. Tu és o mediador de uma aliança nova e eterna, não uma aliança que se deteriora com o tempo ou que se quebra por causa daquilo que o homem fez, mas a sua aliança é inquebrável, é imutável, ela é eterna, Senhor Deus, porque ela é perfeita no Senhor. Obrigado porque o Senhor nos colocou nesse lugar, Pai, um lugar de perdão, onde podemos nos arrepender e seguir ao Senhor, um lugar onde nós podemos viver por aquele que morreu por nós. Para a glória do seu nome, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Aplauda o nome dele mais uma vez, com força, alma, coração e entendimento, porque ele é digno. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a graça, o poder de Deus esteja sobre a sua vida. Que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você. Que onde você pisar, que você seja alguém que represente os céus. Que a sua vida, o seu comportamento, o seu cotidiano aponte para os céus. Glorifique a Deus. Que a sua semana seja produtiva. E que na vida comum as pessoas vejam Jesus em você. Deus te abençoe e que o Senhor te acompanhe.